Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos esta noite sobre a morte de João Batista. A morte dele foi o preço do testemunho que Jesus Cristo deu. A morte de João Batista, o preço do testemunho de Jesus. O texto de Mateus, no capítulo 14, versos de 3 a 12, diz assim o texto: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o seu corpo, sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Amém? Podeis assentar? Já oramos. João Batista, ele foi preso e atado. Ele não ficou só preso, ele ficou amarrado, aguardando a vontade de Jesus para a vida dele. E a vontade de Jesus para a vida de João Batista é que ele morresse ali, naquele momento. Só que o texto aqui, ele começa, o primeiro versículo desse capítulo 14, ele vai falar a respeito de notícias que chegaram nos ouvidos de Herodes, concernente os milagres que Jesus Cristo estava fazendo. Os versículos 1 e 2 vai falar a respeito disso. De que Herodes ficou admirado, e inclusive ele pensou que pelo fato de Jesus Cristo estar operando milagres, João Batista havia voltado e o espírito de João Batista estava em Jesus. Marcos vai falar a respeito disso. Lucas, o evangelho de Lucas, que é um evangelho bem detalhista, ele foi o menor na sua participação em relação a relatar o que aconteceu. Mas ele não deixou de falar acerca da responsabilidade de Herodes em matar João Batista. Herodes, esse rei que o texto está falando, nós não estamos aqui diante de um nome, estamos diante de um título. Herodes não era o nome desse personagem. Herodes era o título dele como governante, assim como César é ou era para o Império Romano. Herodes, ele descende de uma dinastia que, quando nós vamos voltar atrás, lá atrás na história, nós vamos encontrar com Esaú. Esaú é o progenitor dessa dinastia. Herodes, ele era idumeu. E ele foi colocado no poder pelo Império Romano, porque ele era um homem de confiança do Império Romano. O seu pai, que deu origem, de fato, de verdade, a essa dinastia, Antipas, ele era amigo chegado de Júlio César, o imperador romano. E por causa dessa fidelidade, e também por ser ele um admirador da cultura romana, o Senado romano aprova esse homem subir ao trono de Jerusalém. Ele não era bem quisto pelos judeus, porque ele não era judeu puro. E muitas atrocidades esse homem cometeu. Mas aqui, quando ele se encontra diante dessa situação, num momento de festa, num momento de festejo, num momento de alegria, houve a oportunidade para Herodíades colocar em prática um plano que ela já tinha desde quando João Batista começou a denunciar o casamento ilícito que Herodes tinha com Herodíades. Porque ela era esposa de Filipe, irmão desse homem.
João Batista ele vai protestar contra o casamento de Herodes, por ele ser um monarca, um líder. Não cabe bem nem para um cidadão comum, muito menos para você que é um rei, possuir a irmã do teu irmão, inclusive contrariando a lei de Moisés. A lei de Moisés já dizia que não era lícito possuir a esposa do seu parente, ou muito menos ver a nudez dela, porque se isso acontecesse, o casal formado ali ilicitamente ficariam sem filhos. É o que está na lei. Herodes aproveita a oportunidade, porque essa moça, princesa, que inclusive nos relatos de Flávio Josefo, vai chamar ela de Salomé, apesar que a Bíblia não relata o nome dela. Ela dança de uma forma tão maravilhosa, que aquele homem fica absolutamente maravilhado com ela, seduzido por ela. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 8, se não me engano, vai dizer que ele oferece até a metade do reino, se ela quisesse. Então ela dança diante de Herodes, era tradicional as mulheres dançarem para o monarca, tinham até mulheres separadas para isso. Não somente para os festejos de aniversário, mas também para outros tipos de comemoração. E essa princesa dança diante de Herodes. E seduz aquele homem. Conquista o desejo dele. Traz alegria e contentamento ao seu coração, ao ponto dele oferecer para ela qualquer coisa. Peça-me qualquer coisa que eu vou te dar. Inexperiente como era, ela busca conselho com a mãe. Um texto que todos nós conhecemos. A Bíblia vai dizer que Herodíades tinha ódio de João Batista. Porque provavelmente João Batista, todas as vezes que Herodes aparecia publicamente, juntamente com sua esposa, ele denunciava denunciavam eles. O seu casamento é ilícito. Não é bom que você possua a esposa do seu irmão. Você não deveria estar fazendo assim. O exemplo que você está dando não vai fazer bem para a nação, para a sociedade. Sempre fazia isso. Então, o que aconteceu? Herodíades começou a cultivar um ódio de morte por aquele homem. Mas mesmo sendo o alvo desse ódio, João Batista ele não moveu um palmo do seu pensamento, muito menos das suas atitudes, em relação àquilo que era correto, e ele deveria defender o que era correto. Quando a princesa chega perto de Herodíades, sua mãe, pergunta para ela: o que eu devo pedir ao rei? Ele me ofereceu qualquer coisa que eu quiser. Ela não perdeu a oportunidade. Peça a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista, meus irmãos, ele foi o profeta que preparou o caminho do Senhor. Foi o último dentre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso, ele é conhecido como o arauto do Messias. João Batista nasceu aproximadamente no ano 7 a.C. Ele foi filho de um casal idoso de família sacerdotal. Seus pais, Zacarias e Isabel. A Isabel era parente de Maria, mãe de Jesus. Alguns estudiosos vão defender que eles eram primos de primeiro grau. Então, por consequência, Jesus e João Batista eram primos de segundo grau. Isso significa que, provavelmente, João Batista ele tem uma diferença aí entre 4 a 6 meses de idade dele para com Jesus. Jesus aparece no cenário, começando o seu ministério. João Batista desaparece. Ele vai para de trás das cortinas porque ele tinha consciência que lá era o seu lugar. Mas, voltando ao caso específico aqui de Herodes Antipas, inclusive envolvendo João, em dado momento parece que o profeta levantou suspeitas por parte do monarca que alimentava desconfiança acerca de João Batista, porque ele tinha o temor de que João Batista poderia ser o líder de um movimento, de um grupo. A província da Judéia, eu sempre falo isso lá na igreja, era uma província problemática para o Império Romano. E Herodes sabia que se João Batista fosse morto depois de preso,
O tumulto se estabeleceria na cidade, inclusive em toda a região, porque o povo reconhecia que João Batista era o profeta. Inclusive Jesus, ele coloca os fariseus contra a parede, quando ele é interpelado em relação à sua autoridade. Olha, com que autoridade você faz essas coisas? Nos responda, nos diga. Com que autoridade você faz as coisas que você está fazendo? E Jesus Cristo responde com uma pergunta. Se vocês disserem com que autoridade João Batista fez o que fez, eu vou responder para vocês. O batismo de João era do céu ou era da terra? E eles não querendo se comprometer, nós não sabemos. E aí Jesus Cristo, devolvendo a resposta, disse, então, tão pouco eu respondo a vocês, com que autoridade eu faço essas coisas. Tamanha era a singularidade e o significado de João Batista nesse período histórico. João Batista poderia, na cabeça de Herodes, ser o líder de um levante político. Mas, aliado a essa desconfiança, Herodíades, esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade do seu casamento, como já falamos. Por esse motivo, ele acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes, na Transjordânia. João Batista denunciou publicamente aquele casamento nefasto, conforme o evangelista Marcos declara, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, Marcos 6,18. Portanto, uma união incompatível, não somente para qualquer cidadão, como já falamos, mas principalmente para você, Herodes, que ocupa o cargo que você ocupa, você é um rei. Você é referência. Você precisa ser exemplo. Você é um judeu meia boca, mas você tenta ser judeu. Então, se você quer ser judeu, ande na linha. Ande pela lei. E o que você está fazendo contraria a lei. Mas esse confronto, meus irmãos, com o casal herodiano, envolvendo a ilicitude da relação daquele casal, foi o estupim principal para que João Batista fosse preso. Então, à luz do que lemos, precisamos analisar alguns pontos e trazê-los para a nossa vida cotidiana. E o primeiro deles é que nós precisamos avaliar a coragem e a fidelidade de João Batista frente à sua prisão. Mateus 14, versos de 3 a 4, o texto diz assim: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodíades, mulher de Filipe e seu irmão. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la. A prisão de João Batista foi uma ação contra o profeta para silenciá-lo em relação às suas críticas. Embora Herodes reconhecesse que João era um homem justo e santo, o monarca até ficava perplexo com as palavras que João lhe falava, e gostava, meus irmãos, de ouvi-lo, como declara esse mesmo evangelista, no capítulo 6, verso 20, o texto vai dizer, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Uma mente aberta para receber o que João falava. Mas quando ele era confrontado, a história mudava. Aquele soberano, irmãos, ele estava preso igual João Batista. Preso nas suas questões políticas e pessoais. E essas questões políticas e pessoais, meus irmãos, impedia aquele homem de agir de forma justa em favor do homem de Deus. Mas ao mesmo tempo, Herodes também temia que se João fosse morto, geraria um tumulto entre o povo que o considerava um profeta, e essa preocupação o mantinha indeciso e impotente. Porque ele sabia que o seu cargo, ou a vitalidade do seu cargo, dependia de sua fidelidade para com o Império Romano. O Império Romano já havia dito a ele, eu quero paz na Judéia. Já estamos fartos de tanta insurreição. A Judéia
Era uma província que dava problemas para o Império Romano. Inclusive na época de Pilatos, quando ele foi julgar Jesus, Pilatos, ele estava pressionado também da mesma forma que Herodes. Ele não queria um tumulto, porque ele sabia que se gerasse o tumulto, ele seria morto, ele perderia a sua cabeça. Ele vai lá e lava as mãos e se exime da responsabilidade e deixa Jesus Cristo ser crucificado. A Bíblia diz que nós somos chamados, meus irmãos, para sermos colunas da verdade. Colunas da verdade. O texto lá de Timóteo, 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, nós somos o sustentáculo correto do verdadeiro conceito da verdade. Fomos chamados para sustentar a verdade, mesmo que essa verdade venha nos trazer prejuízo, inclusive de morte. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e com muito respeito a cada um dos irmãos, eu quero tecer um comentário aqui, viu, pastor? Alguns cristãos se equivocam, achando que estão sendo sustentáculos da verdade, ao participarem de manifestações. E eu quero trazer uma palavra aqui, a respeito do que aconteceu nesse tão falado 8 de janeiro. Existem crentes na cadeia, por acharem que estavam sendo sustentáculos da verdade. As nossas armas, meus irmãos, elas não são carnais. Eu não fui chamado para protestar contra governo. O meu protesto não vai impedir a vontade de Deus se cumprir. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus. A minha manifestação contra qualquer tipo de governo, ou seja, qual o objetivo da minha manifestação, ela ocorre e deve ocorrer no joelho. O velho ditado diz, pastor, que quem mistura com pouco, farelo come. Então estão lá, comendo farelo. Os irmãos me desculpem a franqueza. Eu não tenho natureza de mudar de roupa para falar o que eu penso. Eu só procuro não falar palavras de baixo calão. Nós não fomos chamados para participar de manifestação. Eu sou professor, eu vou participar da manifestação. Vai, se acontecer um problema, você vai ser preso lá junto com os outros. Você vai para um lugar que você não deveria ir, você é filho de Deus. Sua manifestação é no joelho. Não fomos chamados para isso. Fomos levantados por Cristo com o propósito de denunciar as obras das trevas na defesa da verdade. Efésios capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo vai afirmar: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Fomos chamados, meus irmãos, para denunciar posicionamentos que afrontam as verdades da palavra de Deus, no âmbito da doutrina, da família e da sociedade. É o que João Batista estava fazendo. Ele não estava na frente de Herodes com faixa: eu quero um salário maior. Precisamos da luta trabalhista. Nossa luta não é essa, meus irmãos. A nossa luta é espiritual diante de Deus. Quem sai nas batalhas é Deus por nós. Todas as vezes que Davi foi enfrentar os seus inimigos, ele orou ao Senhor: Senhor, devo ir contra eles? Enquanto o Senhor não disse nada, Davi não fez nada. Ele enfrentou um exército, mediante uma ordem de Deus. Voltou vitorioso. O exército foi lá, não tomou vergonha na cara e veio contra Davi de novo. Ao invés de Davi ir contra eles, ele orou ao Senhor de novo. Aí Deus falou com ele assim: quando você ouvir o tropel pelas copas das árvores, saia, porque eu já te dei a vitória. A nossa luta, ela é espiritual. É lógico, irmãos, que eu não estou dizendo que você tem que se fechar numa bolha e daqui a pouco você começa a flutuar. Eu não estou falando disso, não. Eu estou dizendo que nós precisamos pedir discernimento a Deus. Há momento de falar
e há momento de calar. Porque quando nós calamos, entendendo que aquele momento é o momento de calar, aí Deus fala. Agora, enquanto nós continuarmos a falar e a fazer, Deus não vai fazer nada. Ele vai ficar quieto. Mas Ele quer fazer, então deixa Ele fazer. Nós não fomos chamados para isso. Essa foi a postura de João Batista. Pois mesmo diante da morte iminente, ele permaneceu fiel à sua missão de denunciar o pecado e chamar Herodes e os demais ouvintes ao arrependimento, mesmo que isso colocasse ele em risco. Sua morte se torna, meus irmãos, um símbolo de martírio pela verdade. Portanto, fica uma pergunta para todos nós: como reagiríamos? Nos calaríamos? Ou seguiríamos o exemplo de João Batista? Os problemas estão vindo aí, eles nem começaram, mas eles vão apertar. Na hora que eles começarem, é aí que nós precisamos ter discernimento em Deus de como agir. Na casa do irmão Beno, o pastor comentou a respeito da nossa conversa no presbitério de Belo Horizonte. Eu lembrei de onde surgiu aquela conversa. O pastor Heber disse que há 10 anos, havia tido uma conversa com os alunos no seminário e eu estava lá. E eu comentei com ele, falei assim: a nossa igreja vai ficar ilhada. Nós vamos ficar isolados. Guarde isso. Agora, como permanecer firmes? Primeiro, na presença de Deus. Segundo, em comunhão. Precisamos estar juntos, orando uns pelos outros, fortalecendo. A Bíblia diz, em Lucas, no capítulo 12, Atos, no capítulo 12, que Pedro foi liberto da prisão enquanto a igreja orava. Há poder nas suas orações. Há poder na sua intercessão. Quando você ora lá no individual, traga para cá. Some. Assim como vocês têm feito aqui na quinta-feira. Graças a Deus que lá no Embratel de 4 aumentou para 12. O número de pessoas que estão vindo orar, irmãos. Nós precisamos orar. O refúgio do crente está na oração. Crente que não ora, não lê a palavra de Deus, está fadado ao fracasso e a dar as mãos para a grande meretriz, Não adianta, você pode ter assim, os seus conceitos intelectuais, eles precisam se submeter à palavra de Deus, e não ao contrário. Por isso, irmãos, qual seria a nossa reação? Será que nós fugiríamos? Ou teríamos o mesmo comportamento de João Batista, por mais que a nossa vida tivesse que ser tirada? Os vídeos vão para a internet. Tecemos críticas. Uma hora, a mais ou a menos, acontece. Vem lá a ordem judicial. Você vai se retratar? Eu não retrato de nada. Então eu vou te prender. Pode levar. Se me prender hoje, amanhã faz 1 ano. Não esquenta a cabeça. Meu compromisso não é com o ser humano, é com a palavra de Deus. É isso que eu tenho aprendido desde quando eu me entendi por gente e comecei a conhecer a palavra de Deus e ter o exemplo dos nossos irmãos da igreja, da nossa igreja, dos líderes da nossa igreja. A coragem de João Batista, mesmo em face à morte. Como será que está a medida da minha e da sua coragem? Em segundo lugar, a injustiça de Herodes, que resultou na decapitação de João Batista. Está aí em Mateus, no capítulo 14, versos 6 a 11, depois, leia na sua casa. Temos convivido, meus irmãos, nesses últimos dias, em todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil, com casos de injustiça envolvendo o poder judiciário. Inclusive, práticas essas que dentro da comunidade dos santos. Eu me lembro que no primeiro aniversário desta igreja que eu preguei, eu falei a respeito de uma irmã que foi no Ministério Público denunciar, porque a igreja que ela fazia parte, mulher não prega. Ela foi no Ministério Público denunciar isso. Aí esse caso caiu na mão de uma juíza que determinou o cancelamento do estatuto da igreja para que ela pudesse pregar. Ou você cancela o estatuto, ou você vai ter consequências. E aí, você cancelaria? Uma ordem judicial?
E o que a palavra de Deus fala a respeito de demandas entre irmãos? Que nós não devemos fazer o quê? Buscar juiz iníquo. Por que ao invés dela ir no Ministério Público, ela não foi no pastor dela? Agora tem um projeto aí de que esse partido nefasto que tem aí, que está no poder, de se voltar contra os crentes. E como é que esses projetos vão chegar e encontrarão a igreja? Nós temos convivido, irmãos, com injustiças vindas de todo o mundo e do Brasil, envolvendo o poder judiciário, inclusive práticas essas dentro da comunidade dos santos. Mas a Bíblia já nos alertara sobre essa realidade. Disse Salomão: observei também que debaixo do sol a maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Eclesiastes capítulo 3, verso 16. Meus irmãos, semelhantemente a esses tribunais corruptos, a sentença de decapitação de João Batista foi dada, sendo um exemplo de decisão tomada de forma injusta, sem avaliar as consequências. É lógico que nós estamos olhando da perspectiva da estrutura do ser humano, não tirando o governo de Deus sobre todas as coisas. João Batista tem que morrer mesmo. João Batista sairia da frente dos holofotes, porque o lugar era de Jesus. Essa sentença, meus irmãos, ela foi dada em um grande banquete, como lemos, reunindo oficiais, líderes e pessoas importantes da Galileia, no dia do aniversário daquele homem, diz o versículo 6. E nessa oportunidade, a filha de Herodíades, tradicionalmente, como falamos, chamada Salomé, ela dançou diante de Herodes, e ele ficou impressionantemente seduzido com a dança daquela moça, que prometeu dar qualquer coisa a ela. Herodíades aproveitou a oportunidade e pediu a cabeça de João Batista. Se fosse conosco, pedindo a nossa cabeça. É isso que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite. Nós estamos caminhando para um momento na história da igreja que o zíper está fechando e chegando perto, né? Nós precisamos estar preparados em relação a isso. Uma festa acontecendo, alegria, dança. O que tem a ver isso com uma ordem de sentença de morte? Assim como hoje uma vida não vale mais nada, naquela época, para Herodes também não valia nada. Mandou parar a festa do seu aniversário e deu ordens ao carrasco: vá lá e traga minha cabeça de João Batista. João Batista estava na prisão, atado. E a música que cantamos: purifica-me, Senhor. Edifica-me, Senhor. Faz de mim um templo da sua habitação. Imagina essa música sendo cantada e o carrasco indo em direção a João Batista. João Batista preso e atado. Ele não pôde fazer nada a não ser oferecer a sua própria cabeça para ser decapitado. Que o Senhor cresça e que eu diminua, disse ele. O apóstolo Paulo ele vai dizer que, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Romanos 8,36. Herodes representa o sistema mundano e corrompido do qual João Batista confrontou, expondo suas mazelas. O rei também reflete a incapacidade de lidar com a verdade e com a correção moral, priorizando as conveniências políticas com as quais ele estava envolvido. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos também a este exemplo, principalmente para você e eu, quando ocupamos cargos de liderança, não somente na igreja, mas em grandes empresas ou em meio público. Herodes sabia que João era um homem justo, mas ele, tomado pelo medo e pela pressão, não teve coragem de agir corretamente. E aí, vamos ficar com o exemplo de Herodes
Ou vamos ficar com o exemplo de João Batista? Herodes, que tinha todo o poder do sistema daquela época em suas mãos, se acovardou. E João Batista, que era um homem vestido de pele de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto e se alimentava de mel silvestre, teve muito mais coragem do que ele, amarrado, ofereceu a sua cabeça para defender a verdade com a qual ele confrontava o seu público. Será que estaríamos preparados para agir como João, em face à injustiça e da morte? Olha as injustiças por aí. Uma vez o pastor Charles me falou a respeito do perigo da nossa justiça própria. Nós queremos fazer justiça. Há um conceito de justiça na nossa cabeça e nós queremos fazer a justiça. Mas essa justiça que nós criamos como conceito na nossa cabeça, Deus chama ela de egoísmo e de ira. E Ele fala assim, dai lugar à ira, porque deixa ela passar. Porque na ira do homem, Deus não opera a sua justiça. Possamos deixar a ira passar e que o Senhor opere a justiça em nosso favor. Estamos sendo chamados, irmãos, para nos posicionar com coragem diante das circunstâncias que estão à nossa frente, ao nosso redor. A situação apertada que nós estamos tanto falando, ela vai chegar na porta da nossa igreja e na porta da nossa casa. Não se iluda, vai chegar. E nós precisamos estar preparados para responder acerca da razão da nossa fé. Por mais que isso venha resultar na nossa morte ou na nossa falta de liberdade. Se é que nós temos liberdade, né? Terceiro e último lugar. Existe um conflito entre luz e trevas. Capítulo 14, verso 12. Vamos lá? Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram-no. E depois foram e anunciaram a Jesus. Após a morte de João Batista, seus discípulos vieram, retiraram o seu corpo e o enterraram. E depois foram e informaram a Jesus sobre o ocorrido. A história, meus queridos, também aponta para o confronto entre a mensagem de justiça, de arrependimento de João Batista, em face aos interesses mundanos e corruptos do poder representado por Herodes, que acabara de levá-lo à morte. Meus irmãos, esse é o tema mais comum em toda a narrativa da palavra de Deus, em que os profetas e justos frequentemente enfrentaram perseguições de quem exercia autoridade corrupta. Inclusive, não só naquela época, mas em todo o período da história da igreja. No período da igreja primitiva, no período dos pais apostólicos, os herdeiros dos apóstolos, depois a igreja medieval, no século 17, 18 e por aí vai, e não será diferente conosco. Paulo diz que aquele que quer viver uma vida piedosa, ele sofrerá perseguição. Isso é resultado. Como 2 e 2 é 4 não vai mudar. Tomara que essa ilha não vire, né? Porque o Senhor é que está sustentando ela. Esse processo de ilhamento, ou seja, de isolamento, ela não vai virar. Por que eu estou falando a respeito do virar? Porque muitas pessoas virão. Muitas pessoas virão. E quando elas ouvirem as verdades que são pregadas aqui, lá no Embratel, em Belo Horizonte, elas ficarão. Porque aonde se prega a verdade, aonde a verdade confronta a mim e a você, é que de fato, de verdade, essa verdade que está sendo falada, ela está à procura do meu bem espiritual e físico. Fomos visitar um casal ontem e eu falei a respeito do conceito o que é um confronto.
Aí a pessoa respondeu: confronto é você falar da sua ideia e da minha ideia. Esse não é confronto. Isso não é confronto. Confronto é eu falar para você que você precisa mudar. Diante da palavra de Deus, você precisa abandonar algumas coisas que eu e você fazemos. O processo de santidade, o Senhor nos convida a agir em parceria com Ele. Não que Ele vai estar nos ajudando, mas Ele vai estar nos sustentando. Ele vai estar nos preservando. É desejo de Deus que os seus filhos sejam parecidos com Jesus. O padrão é Jesus. Se não for Ele, não presta. Meus irmãos, nós somos chamados para enfrentar o que está vindo aí. Não fuja. Não fuja. Encare. Pois Deus está com você. Fomos chamados para enfrentar o que está vindo aí. Não fuja. Nesse evento que envolve João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor, do mesmo jeito será na volta de Jesus. Apocalipse fala que a igreja será morta. Enquanto os cristãos eram oferecidos no Coliseu, eles oravam a Deus, pedindo a Deus força para aquele momento, porque sabia que seria um momento rápido de dor, com relação à eternidade que o esperava. Eles glorificavam a Deus enquanto as feras tomavam posse deles. Um dos pais apostólicos, que me fugiu aqui o nome, ele disse assim: olha, eu sou trigo de Deus. Quando as feras estiverem me dilacerando, eu teria a consciência de que eu estou sendo oferecido a Deus como um trigo moído. Pense nisso. Nós precisamos aprender e entender que da mesma maneira que foi na primeira vinda de Jesus, vai acontecer na segunda. Os santos eleitos serão provados de todas as formas por essas autoridades e sofrerão a morte por denunciar a injustiça e principalmente a anunciar as verdades divinas. O Marcos Telles, num dos seus trabalhos a respeito de 2 Timóteo capítulo 4, ele vai no meio da sua narrativa dizer assim: olha, você tem certeza que você quer este evangelho? Porque olha só, Paulo, o grande missionário da igreja, o apóstolo dos gentios, ele está morrendo assim, sozinho, doente, sem ninguém nem para assistir à morte dele. O único companheiro de João Batista foi o seu carrasco, de Paulo foi o seu carrasco. Você tem certeza que você quer esse evangelho? Porque o evangelho de Cristo, quando entra na nossa vida, ele nos faz mudar conceitos. E esses conceitos resultarão na perda de amizades, né, irmão Carlos? E então, estamos preparados para denunciar as obras das trevas e pregar o evangelho de arrependimento e anunciar a reconciliação para os eleitos perdidos? Mas para tudo isso, meus queridos, há um custo: a morte dos que foram chamados a anunciar as verdades do reino de Deus. E quem são esses que foram chamados? Eu e você. Jesus, ele vai declarar, lá em João, no capítulo 15, verso 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vocês. E para terminar, João recebeu a missão de ser a patrola de Deus, preparando o caminho do Senhor, declarou o profeta: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplainados. Os judeus estavam lá em cima, eles foram aplainados. Nós, os gentios, estávamos lá no vale. Nós fomos aterrados, fomos nivelados, todos diante de Deus, pecadores. E foi nesse propósito que João Batista foi enviado.
tudo foi nivelado para a vida de Jesus e isto custou a sua vida, mas resultou em um maravilhoso testemunho do próprio Cristo a seu respeito. Declara o mestre, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, com relação a João: quem saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Portanto, meus irmãos, além de um testemunho semelhante a este, já temos da parte do Senhor uma posição nos céus, até mesmo acima de João Batista. Sua morte no Calvário, nós não vimos, mas somos o resultado dessa morte. João Batista não viu isso. Antes, ao contrário, ele chegou a duvidar de Jesus, por causa da sua prisão, por causa da pressão que ele estava sofrendo. Mas Jesus lhe deu uma palavra de consolo: vá lá, volte a João Batista e fale com ele. Os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mortos estão sendo ressuscitados, e este evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga para ele que o reino de Deus está instalado. Meus queridos, quando eu falei com uma das meninas, olha, perdeu a oportunidade de finalizar assim. João Batista morreu? Morreu. Mas como resultado, ele recebeu um testemunho favorável de Jesus. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus e seus anjos. Aí me lembrei do presbítero Francisco, que antes de morrer, ele teve um sonho. O presbítero Francisco, né, o pai do nosso pastor Carlos Eduardo, que ele estava sendo recebido no céu assim. Uns 15, 20 dias depois, o irmão foi recolhido. Um irmão que, por mais sua idade avançada, 75, 76, ele andava com um caderno, pastor, e nesse caderno tinha o nome de todos os irmãos da igreja, de todos os pastores, inclusive os nossos daqui, e ele orava por cada um no período de oração, todas as manhãs, 7 horas da manhã ele estava lá na igreja, juntamente com o pastor Charles, orando e intercedendo por cada um dos irmãos. Antes dele ter esse sonho, eu tinha tido um sonho. Eu não quero nem mais ter esse tipo de sonho. Sonhei que ele estava deitado no caixão. Falei com o pastor Gildo, ele falou assim, isso deve ser outra coisa, né? A maioria das vezes, quando se sonha, pode ser com outra pessoa. Eu sonhei com o pastor Cleilson, todo destroçado num cruzamento aí, com um acidente de moto. Aí depois que aconteceu, eu recebi a notícia do meu sobrinho sendo atropelado por uma moto lá. E nós até conversamos, né, a respeito disso. E aí eu, falando com o Senhor, Deus, por que disso? E eu creio que isso que eu vou dizer aqui agora foi o próprio Senhor que falou. Ele disse assim, olha, eu te fiz você sonhar com o Cleilson, porque por ele você ora. Pelo seu sobrinho que você há muito tempo não vê, você não ora. Então, quando você estiver orando pelo Cleilson, você vai estar orando de fato verdade, é pelo seu sobrinho. Porque eu te dei o sonho, mas era para o outro. Quando nós sonhamos com alguém e não acontece aquilo que sonhamos, mas acontece com o outro, é porque Deus está chamando você para orar. Ore, interceda. Está vendo a importância da oração? De estarmos juntos em oração. Sua morte, a morte de Jesus no Calvário, nos foi dada para a salvação. Isto Jesus resolveu. Mas ele vai dizer acerca de todos os outros que viriam depois de João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Portanto, vale a pena servir a Cristo e os seus propósitos, mesmo que isso custe a nossa vida.
E podemos esperar, irmãos, da parte do Senhor esse testemunho, porque Ele é fiel. Ele disse que vai fazer. E Ele já tem feito muito, irmãos. Inclusive coisa que nós não merecemos. Não merecemos. Nós não merecemos, não mereceríamos. Não merecemos nem estar aqui. Mas pela graça de Deus nós estamos. Pela graça de Deus, estamos aqui comunicando a palavra de Deus. Nem isso eu mereço. Mas o Senhor é fiel para conosco. Ele nos chama para ficarmos firmes. Romanos 12 fala a respeito disso. Estejam firmes, perseverantes na oração, alegres na provação, pacientes na provação, alegres na esperança. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a graça do Senhor se multiplique sobre não só você, mas sobre sua casa. Amém? Vamos orar?